There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can Oi, Cami! Oi, gente! Chegando aí, musiquinha do dia, quando vocês chegam. De novo, convidando pra ouvir também essa música um pouco, receber um pouco dela. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, wish that I go to bed. Juliana passando no fundo, fazendo uma figuração pra falar oi, Juliana. Hoje não é seu dia, mas... Então, gente, hoje eu vou bater esse papo aqui com a Camila Leite, minha amiga, muito querida, terapeuta ayurvédica e muitas coisas mais. Mas antes eu quero introduzir um pouco esse tema e por que eu chamei a Cami hoje. Então, o tema de hoje é autocuidado e massagem. E a gente está dentro, né, essa história dos meus estudos da presença, dentro desse ciclo que é o ciclo de relação, né? Então, o que eu tô chamando nesse ciclo de relação? Porque eu acredito que a relação é o primeiro pilar, né? O primeiro, eu usava pilar, mas agora eu tenho preferido usar fatia, porque pilar fica parecendo um negócio, um prédio, né? Uma coisa assim meio... E fatia, acho que é uma fatia, né? Sei lá, uma fatia do negócio redondo. Acho que talvez seja mais interessante. Por que é, né, essa história da relação? E aí, casando com a live de ontem, que eu não sei quem aqui viu, não sei se alguém que tá aqui viu a live de ontem. A live de ontem foi muito inusitada, né? Assim, tudo que eu tinha meio que preparado e tudo que eu tinha pensado de falar, não foi nada daquilo, foi uma coisa, outra coisa, totalmente outra. E, enfim, mas também acho que tem a ver com lidar, assim, né, isso que eu tô falando de relação, isso que eu tô falando de estudos da presença, tem a ver com que lidar com o que se apresenta, né? Se eu vou fazer uma live onde eu vou trazer sobre o meu estudo da presença, amor, sexo, relacionar, e eu acabei de ter uma briga, não faz sentido ignorar esse fato, as coisas elas chegam, né? E as coisas elas desestabilizam mesmo. Então eu acho que o estar em si e fazer arte é sobre assumir e aceitar essas desestabilizações que acontecem, né? Viu? Gente, eu não vou conseguir ficar vendo os comentários, tá bom? Então eu vou focar aqui e aí depois eu volto. Mas eu quero ler o que vocês quiserem trazer. E aí, bom, enfim, também queria... Né, ontem eu fiquei até um pouco frustrada e até um pouco assim com vergonha até, né? Porque não trouxe as coisas que eu gostaria de ter trazido. E achei uma pena, assim, né? Muitas das coisas, né? Especialmente, né, quando eu tô falando desse estado da relação, né? Porque eu tô falando que a base para esse brincar, ela nasce desse estabelecimento de contato, onde esse contato pode ser o contato com o outro ou pode ser o contato comigo mesma também, né? O contato da criança, por exemplo, com o brinquedo, quando ela tá brincando sozinha, por exemplo, né? E acho que foi isso também, né? Todo esse trabalho também do Estudos da Presença trata-se sobre uma desidealização, né? Estudos da Presença, não estou dizendo aqui de uma presença iluminada, eu estou dizendo de um estudo disso constante, né? De um caminho. Então, esse processo de desidealização, de atravessar as vergonhas, porque eu acredito que a vergonha ela é um grande portal, né? De atravessamento e de revelação da nossa verdade. Eu acho que isso pôde ter sido visto ontem, né? E uma coisa que eu queria super ter trazido, né? Sobre esse lugar mesmo do prazer, assim, né? Por isso, até essa primeira live, Amor, Sexo e Relacionar, porque eu acredito que a base de todo esse brincar também tá nesse espaço de prazer, né? Também tá nesse espaço onde eu me conecto comigo, né? Nesse lugar de prazer, nesse lugar de tesão, e como que muitas vezes isso vem acompanhado de uma culpa, isso vem acompanhado de uma repressão, isso vem acompanhado de uma castração, e não é à toa, né, que então se eu começo o ciclo de lives trazendo relacionar amor e sexo, no dia seguinte eu trago o autocuidado e a massagem, porque anterior a esse espaço onde a gente se relaciona e abre esse espaço do amor, sexo e relacionar, tá esse espaço com a gente mesma.
Mas veio um dia depois, justamente porque é um pouco sendo isso, né? Eu acho que tanto na minha trajetória, e acredito que é um pouco que rola muito com a gente, né? Às vezes a gente, falando por mim, né? Puta, vai, tá, o outro, aí sempre volta naquela história, né? Sempre volta naquela história de que, puta, é comigo. A história é comigo e a base dessa relação está comigo, né? Então mesmo, e a gente falou muito ontem, né, sobre essa relação do quanto eu dou importância à opinião, à visão do outro, quanto eu tô querendo ser o centro da barra do centro da vida da pessoa, né? E o quanto que isso tem tudo a ver com a nossa preocupação de como as coisas chegam no público, né? E de como desestabiliza, por mais que eu gostaria de ser super iluminada e não me importar com as coisas e simplesmente fazer, no mais profundo, assumir que esse espaço de crítica nos pega muito. Então eu acho que o antídoto para isso, e eu acho que a casa para isso, o chão para isso, é muito esse espaço de autocuidado, né? É muito esse espaço e de como eu vou validando o meu prazer, né? Como eu vou validando o meu tesão. Então aí a gente começa a falar desse lugar tão necessário para mim que é a automassagem, né? Então eu coloquei autocuidado e massagem, né? Chamando a Cami para trazer isso, porque a Cami também tem uma baita pesquisa em relação ao autocuidado, além da massagem. E eu acho que as coisas estão coladas mesmo, né? Mas justamente por isso, porque pra mim é um lugar muito importante e eu sinto que o que é essa base, né? Essa base da relação, né? Pensar o autocuidado e a automassagem nesse lugar, pra mim tem a ver com o trabalho de contorno das coisas, né? Então isso que eu tô falando de relação, eu tô falando basicamente de contato. E eu acho que para esse estabelecimento de contato é muito importante essa relação nossa de contorno do corpo, sabe? De contorno de si, né? Como que eu me relaciono e vou compreendendo aos poucos, ou aos trancos barrancos, os meus contornos, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, né? Essa automassagem que é um espaço de validação, né? Então eu mesma, na minha história com a dança, eu me machuquei muito, né? Quem assistiu a primeira live, eu contei com mais clareza sobre isso, assim, com um pouco mais de detalhamento sobre essa história, né, da dança dos machucados. E aí eu lembro que lá tinha massagem e era um momento muito forte pra mim. E depois disso, assim, aprender a me tocar sempre foi uma coisa, assim, que eu acho que é o maior néctar, assim, sabe? Eu acho que é a maior bênção, aprender a me tocar. E eu tô falando aprender a me tocar em muitos níveis mesmo, sabe? Eu tô falando aprender a me tocar, seja às vezes um momento que eu paro e toco e sinto e me trago essa relação, essa percepção de contorno de mim, né? E muitas vezes eu sinto que isso faz também um contorno em relação às nossas emoções, né? E eu acho que esse contorno, ele me traz a possibilidade de criação a partir disso, né? E aí, enfim, tô falando também, né, por que não, da masturbação, né? Então, ontem trazendo essa história amor, sexo, relacionar e essa história do prazer, por que não a gente aprender a se tocar, aprender a descobrir o próprio prazer, né? O quanto que é importante também, eu sinto que desreprimir esses espaços e compreender a importância mesmo da gente compreender, conhecer o nosso corpo, né? Conhecer os nossos espaços de prazer, se possibilitar esses espaços de prazer, que eu sinto que é muito necessário, né? Pra gente não ficar constantemente nesse lugar da dependência, né? Que pra mim é muito fácil de cair, né? Nesses espaços de dependência. Então, eu voltar pra mim, eu me tocar, né? E aí eu tive um período, por exemplo, que eu tinha muita dor na perna e eu não conseguia dormir, assim, tinha muita dificuldade para dormir. E aí eu comecei a perceber, então não conseguia dormir, e aí eu fazia massagem no meu pé. E aí, quando eu faço massagem no meu pé, é como se eu conseguisse relaxar e dormir. É como se isso me trouxesse esse contorno de mim, sabe? E aí, então, durante um período bem grande, assim, massagem no pé todo dia antes de dormir. E isso é muito necessário pra mim. Às vezes eu vou esquecendo isso. Ontem, por exemplo, né, que foi um dia mais difícil, muita coisa, né? É muito doido essa história de abrir um monte de live e trazer esses assuntos, porque o meu trabalho, ele tá muito relacionado com a minha vida pessoal. Não existe essa separação, porque o meu trabalho, ele nasce das minhas investigações, ele nasce das minhas piras, das minhas maravilhas, né? A poesia para mim nasce desse espaço, a dança nasce desse espaço, o canto desse espaço, o teatro desse espaço, enfim, né? Eu sou o meu material de estudo e de trabalho, né? Eu sou meu próprio escritório, eu sou minha própria ferramenta, né? Então,
abrir esse espaço aqui, né, pra tratar do meu trabalho e tratar da minha vida, nossa, é um puta, tipo, bam, jogou no mar, assim, sabe? Então, né, ontem, por exemplo, que foi mais difícil, tal, antes de dormir, eu falei, pô, pera lá, né, minha automassagem. Então, fui me reconectar com isso, quanto que pra mim é muito importante nessa relação do autocuidado, né, de constantemente, né, ter o meu momento de meditação, ter o meu momento que eu cuido de mim, que eu escrevo, né? Se eu vou perdendo isso, de repente a coisa desanda, né? Então eu acho que eu reconheço assim e isso, né? De que no fundo e no fim é só a gente com a gente mesmo, né? Então eu acredito muito na potência dos trabalhos coletivos e da gente estar em grupo e da gente se constituir em grupo, mas é sempre importante a gente saber que no fundo eu tô aqui comigo mesma e como que eu lido com todas essas dimensões da relação, né? Então é isso, e também eu acho que isso tem tudo a ver com esse resgate da confiança, né? Eu poder me tocar, né? Eu poder me cuidar, poder traçar esse campo de contato e de contorno comigo, me traz para esse espaço, né? Onde muitas vezes eu posso até estar me sentindo perdida, confusa, posso estar aqui no mar das minhas emoções, né? Estão me vendo? Estão me ouvindo? O objetivo dessas lives, eu vou responder daqui a pouquinho, tá bom? Para não perder o fio da meada aqui. E aí eu já respondo o objetivo dessas lives. Eu tô trazendo, né, esses temas dos meus estudos da presença, né, que é um trabalho que eu tô desenvolvendo. E eu tô abrindo esse tema trazendo quais são os meus estudos da presença, né? Então, trazendo, e com isso, né, fazendo esses contatos, esses diálogos com as pessoas convidadas. Hoje a segunda pessoa convidada é a Camila Leite. Cami, você tá por aí, amiga? Já tá tudo bem aí? Então, e aí eu acho que é um pouco sobre isso, né? Esses estudos da presença, né? Saberes e práticas de estar em si e fazer arte, também tem a ver, pra mim, né? Como que a minha criação ela nasce desse espaço de contato comigo mesma, né? Então, a partir desse espaço de autocuidado, a partir desse espaço da massagem, por exemplo, eu posso traçar esse campo de conexão. E aí eu quero falar um pouquinho por que eu chamei a Cami. Cami, se você quiser entrar, amiga, me acena, eu tô, mas barulho rolando forte. Tá bom, então eu vou introduzir um pouco sobre você, e aí você entra, vamos ver se o barulho vai ter melhorado. Por que eu chamei a Cami? Inclusive até essa história, né, da massagem, assim, eu até senti, né, o próprio Juliano que veio ontem, né, ele também é massagista e eu senti isso uma vez com ele e também senti isso com a Cami, né, enfim, com o meu processo também com a fascioterapia, com o Vandré, que também vai vir aqui mais pra frente. Eu senti que a massagem, ela faz parte do meu processo de criação, sabe? Que a massagem, ela é quase que um treinamento artístico pra mim. Ela faz parte da minha constituição de conhecimento de mim mesma, né? E a partir desse lugar, desse estabelecimento, desse contato comigo mesma, eu criar, né? E é isso, bom, é isso que eu disse já, né? Como que o meu corpo, ele tá carregando tudo isso, né? Como que o meu corpo é o meu material de estudo. Então a massagem, ela me traz essa possibilidade tanto de consciência como desse contato mais profundo. E eu sinto que muitas das coisas pra mim, elas não são necessariamente do campo mental, sabe? Então, às vezes, sei lá, dores e choros e isso e aquilo que muitas vezes vem e é num lugar inexplicável que talvez só o meu corpo saiba compreender e encaminhar as coisas, né? Por isso o trabalho com a dança, por isso o trabalho com o teatro, né? Por isso toda essa história, né? Então eu chamei a Cami principalmente porque pra mim foi muito forte ela ter essa história do autocuidado e da massagem, mas eu quero contar um pouquinho do meu processo no Porquê Danço, que
foi o espetáculo solo que eu fiz, e que eu trouxe todo esse arcabouço, toda essa história de ter me machucado, de ter parado, dessa história de não serve pra dança, e de voltar pra dança desse espaço de conexão, né, desse espaço de maior compreensão e de contato com a espiritualidade também, né, de contato com a natureza, com os elementos da natureza, com a minha profundidade enquanto ser humana, e que é a profundidade do ser humano. Quando eu tô dizendo porque danço, eu não tô falando só da dança, eu tô dizendo porque estamos num corpo, porque vivemos num corpo, né? E ontem mesmo eu senti assim, falei, nossa, tá difícil habitar, não sei se foi ontem ou se foi hoje até, nossa, tá difícil habitar essa casa, né? Esse corpo. Então é sobre isso que eu tô tratando. E aí uns dias antes de fazer a estreia do Porque Danço, eu me machuquei. Eu tava com muita dor nas costas, caí e tal, e fiquei com muita dor nas costas, e aí eu tava com muita dor, que eu não ia conseguir fazer o principal movimento que eu fazia na peça. E aí eu falei, eu preciso de uma massagem. Liguei pra Cami, amiga, socorro, preciso da massagem. E foi muito interessante, assim, porque a Cami... apareceu, amiga, você tá bem aí? Posso te chamar, então? E aí eu vou contando. Então, e aí eu fui pra Cami. Ela vai entrar aqui. Aguardando Camila Leite, bem viver. Oi, amor! Oiê! Tudo bem, amiga? Sim, eu desci por causa do barulho. Tá bom. Agora vai. Eu tô contando um pouquinho do Porquê Danço. Você tava ouvindo, né? Eu Sim. vou terminar só de contar como eu fui correr pra você e porque que pra mim tem tudo a ver o seu trabalho com a arte pra mim, né? E com a minha criação e com tudo. Uhum. E aí eu fui, e a Cami é uma pessoa muito importante pra mim, assim, porque, enfim, a gente fazia grupo de terapia junto, então a gente sabe muito das profundezas uma da outra, assim, né? E aí falei com ela tal, e fui, e foi tão maravilhoso, porque eu senti, assim, quando ela fez a massagem em mim, eu senti que aquilo era dança. Eu senti que a massagem que ela estava fazendo em mim era dança. E que aquilo era a dança que eu estava querendo nesse momento, né? Que é uma dança de conexão com esse campo sutil, né? Que é uma dança que parte desse espaço de escuta, né? Desse espaço de conexão mesmo, né? E eu lembro que eu senti muito isso, né, amiga? Assim, um lugar muito de quase que celestial, assim, sabe? No toque dela, eu senti uma fada, assim. E isso, sabe, me colocou, assim, nesse estado de... que eu sinto que não era só físico, sabe? Não era um relaxamento só físico que estava acontecendo, mas é como que, através do físico, eu também podia relaxar uma parte minha, né, assim, mais profunda e talvez mais inexplicável, mais misteriosa, assim, né? E, bom, enfim, então foi por isso, assim, que eu... né, e acho que essa história de como que eu busco essa dança, essa conexão. E aí eu queria conversar um pouco com a Cami. Não sei se, Cami, você quer falar um pouquinho de você antes? Quer se apresentar um pouquinho? Sim, posso me apresentar. Então, em primeiro lugar, Isa, obrigada pelo convite, amiga. Muito gostoso estar aqui com você, desse seu projeto lindo, dos seus estudos de presença. Então, eu trabalho com a Ayurveda. Eu comecei com a Ayurveda como praticante há mais de 7 anos atrás. Eu estudo psicologia, então eu trago um viés para o meu trabalho com a Ayurveda já psicológico. Estudo bastante com os meus pacientes os aspectos comportamentais, de estilo de vida e hábitos. E aí, paralelamente, eu tenho esse trabalho corporal de massagem, que é a Abhyanga, uma técnica da Ayurveda, que eu entendo como um processo terapêutico através do corpo, que facilita essa reconexão com nós mesmos, facilita a nossa sensibilização para a nossa escuta, para a autopercepção, para o autoconhecimento, para a gente poder viver melhor. Então, o meu foco de trabalho é ajudar as pessoas a viverem melhor, né? Se percebendo, se conhecendo e fazendo escolhas mais corretas. Que lindo. Gostoso. E daí um pouco assim que eu queria trazer até para conversar com a Cami, né? Como que ela entende também, né? Porque para mim é muito claro como que o autocuidado e a massagem, e eu tô falando da massagem tanto a automassagem quanto
a gente receber massagem, né? E dar massagem também no caso da Cami, né? Como que ela também acredita que isso pode ser um estudo da presença, né? Como que a gente sente que a gente pode estudar nossa presença a partir disso, né? A partir do autocuidado, a partir da massagem, e especialmente nesse lugar que é o ciclo que a gente está trazendo aqui, que é esse espaço de relação, né? Só uma coisinha também, amiga, que eu queria fazer um adendo, né? Dentro dessa pergunta também, que é uma coisa que eu te disse, né? Que dizem, né? Que a primeira dança da criança, a primeira brincadeira da criança, né? É essa dança na barriga da mãe, né? Então eu quase fiquei pensando sobre isso também, né? Quando eu pensei em você, assim, quanto que às vezes essa relação do autocuidado, ela não é quase que uma tentativa nossa de retomar esse brincar na barriga da mãe, sabe? O quanto que não é a gente talvez tentando se dar esse primeiro brincar, assim, sabe? De pertencimento, né? Então, um pouco isso, a questão, como que o autocuidado e a massagem pode proporcionar esse estudo da presença. Tá bom. Então vamos lá. Em primeiro lugar, autocuidado, antes de tudo, é a gente se sentir, a gente se perceber, né? A gente saber, tem um corpo físico, tem um corpo mental, emocional, tem um corpo espiritual, cada um tem suas necessidades. E quais são essas necessidades? Não é a gente ter que fazer alguma coisa X ou Y, uma coisa que é certa ou que é melhor para a gente se cuidar. É a gente estar em contato constante com essas partes nossas, que têm necessidades específicas e que variam de acordo com o momento da vida, com o momento do dia, né? Então, antes de tudo, a gente se cuidar é a gente estar presente, a gente estar em contato com nós mesmos. O autocuidado, ele nasce disso. Antes dele ser alguma ação concreta, antes dele ser algum ritual, ou mesmo antes dele ser uma massagem, é a gente entrar em contato e falar, nossa, meu corpo está precisando disso, então eu vou lá e faço isso. Então, o autocuidado nasce da presença e, por sua vez, ele fortalece a presença, é uma via de mão dupla. Porque ele facilita o contato da gente com nós mesmos, né? Ele nasce da presença e fortalece a presença. E aí, a massagem, ela entra como um modo de se cuidar, uma ferramenta desse autocuidado. Que eu percebo como, para mim, é a mais potente, é a mais simples, a mais democrática, mais acessível para todo mundo, porque tá literalmente nas palmas das mãos, né? Todo mundo pode fazer, não tem isso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tempo. Não, você só precisa ter um corpo. Se você tá vivo, você pode, né? É muito acessível. Então, assim, é uma das formas mais potentes de restabelecer o contato com o corpo, consigo mesmo, né? Como eu percebo. E principalmente por a gente viver num mundo que tá o tempo todo levando a gente para fora, com excessos de estímulos, de demandas, de obrigações. A gente está o tempo todo bombardeado, né, de estímulos sensoriais de todos os cantos. Então, a gente precisa de ações no dia a dia que facilitem esse resgate de nós, esse retorno de nós mesmos, para nós mesmos, né, para o nosso corpo. E aí a massagem dentro da Ayurveda é uma das formas mais potentes para isso, né? E aí, entrando um pouquinho em termos conceituais, um dos doshas da Ayurveda, que são os humores vitais que formam a nossa constituição física e psíquica, que são unidades celulares que regulam determinadas funções, órgãos e sistemas no corpo. Tem um deles que é o Vata Dosha, que é responsável pelo movimento. Ele regula todos os movimentos biológicos. Então, o Vata, ele é o mais fácil de se agravar na nossa sociedade, porque somos uma sociedade vatogênica, a gente vive com excesso de movimento. Então, esse movimento externo, ele vem para dentro da gente, vem para dentro do nosso corpo. E quais são os sintomas disso, né? É uma desconexão do corpo, porque a energia ela sai do corpo e ela fica na cabeça, fica esse excesso de pensamento. A gente vai embora, a gente sai do corpo, literalmente.
E aí outros sintomas que são bem característicos da nossa sociedade, que quase todo mundo tem de vata agravado, são medos, ansiedades, dores generalizadas, estresse, depressão, insônia, prisão de ventre e por aí vai na série. Então, o que a gente precisa? Aprender ações e inserir ações no nosso dia a dia que deem um contorno para isso, que ajudem a pacificar esse excesso que é criado pelo meio, esse excesso de movimento externo que cria excesso de movimento interno que leva a essa série de sintomas que faz com que a gente não consiga viver a nossa vida bem, porque gera algum tipo de sofrimento, né? Fica claro, amiga, até aqui? Total. Essa parte Total, da já achei, Ayurveda? não, desde o começo que você falou já foi ficando muito claro pra mim, assim. Só isso que você disse no começo eu já achei uma puta potência, sabe? Essa coisa, né, tipo, de que antes de tudo é a percepção, que tem tudo a ver com uma coisa que eu também separei, que eu já pensava, né, assim, em relação a até esse papo com você, é que dentro da pesquisa do estado brincante, né, tem uma pesquisadora de teatro e performance, que é a Eleonora Fabião, e ela fala isso, ela fala que percepção é em si participação. E eu acho isso muito potente, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, sabe? Porque, então, essa coisa da relação não é uma coisa pra fora, sabe? Porque, tipo, às vezes quando a gente fala relação, né, e eu mesma, né, assim, quase que... E antes de ser uma coisa pra fora, é um negócio da percepção. Quando eu me percebo, eu já tô em participação comigo, né? Quando eu me percebo, eu já começo esse campo de relação comigo. Né? Então, eu acho que é isso. Muitas vezes o brincar, né? Quando a gente, sei lá, uma criança tá brincando, ela tá total em relação com aquilo. E às vezes a gente chega, tipo, ai, brinca assim, sabe? Tipo, e o mais importante do que isso, às vezes, no brincar com uma criança, é a gente perceber o que tá acontecendo ali, né? A gente se perceber ela. E tô falando do brincar e acho que já emenda também na segunda questão, que é, e que eu acho que tem tudo a ver com o que você já tá falando, né? Que é como que essa história do autocuidado e da massagem, ela também encaminha ou se relaciona com esse lugar da arte, com esse lugar da criação, né? Porque é isso que eu tô falando da criança brincando, mas também tô falando da gente criando, né? Da gente dançando, da gente como artista mesmo, né? Entendendo esse espaço do artista, né, que eu também estou trazendo, que não é o artista idealizado, tipo, eu não sou atriz, eu não sou bailarina. Mas como que é, né, tipo, isso que você disse, né? A massagem, ela é acessível, porque ela só precisa, né? Eu achei isso tão lindo, tão rico, assim, tão simples e tão rico. E no fundo a arte também, né? Tipo, a dança também, né? Sim. Tipo, você não precisa. É só ter um corpo. Só ter um corpo. Olha que rico. Talvez uma música. Então, e até isso, né? Quando a gente para, enfim, para se perceber, né? Tipo, perceber o silêncio. Pô, eu vou perceber que já existe música, né? Então, um pouco essa questão, né? Como que você... Porque pra mim é muito claro isso. E quando eu fiz a massagem com você também ficou, né? Falei, nossa, essa massagem é uma dança. E essa massagem me treina e me prepara pra dança. Né? E aí, enfim, se você também vê algo nesse sentido, sabe? Da relação disso com o fazer artístico em si, assim. Tá bom. Porque a Cami, ela é uma terapeuta, mas ela é uma puta bailarina também. Eu amo a Cami dançando. Ai, amiga, linda. Tá, então eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Antes de responder essa pergunta. A massagem, então, além dela criar esse espaço de conexão, de relação com nós mesmos, ela também possibilita um campo de calma, de relaxamento e de tranquilidade, que é isso, né? A gente pacificar o movimento, pacificar esse vata, e aí calma no sistema, voltar, dar contorno, né? Então é também uma forma de nutrição. E a nossa pele, ela é nosso maior órgão do sentido, ela é a nossa interface com o mundo. Então, através da nossa pele, a gente está captando um monte de estímulo. Tem um dado da neurociência que fala que a gente recebe por segundo algo da magnitude de 11 milhões de bytes de informação.
eu não sei quanto é isso, mas assim, 11 milhões parece que é muito, né? Por segundo. E desses 11 milhões, a gente percebe 40. Ou seja, tipo, a gente recebe uma coisa, tipo, desse tamanho. Sim, eu tô fazendo esse cabo na câmera, mas na verdade, tipo, desse tamanho. E a gente percebe isso, assim, o que nosso sistema perceptivo alcança é ínfimo. E o que isso significa? Que tem uma série de coisas que estão passando pelo nosso corpo, que passam primeiro pela pele, que é a ponte de contato com o mundo, nossa interface, que estão deixando marcas, que estão impactando o nosso sistema. A gente não percebe, mas isso está acontecendo, né? Então, todos esses estímulos que chegam no nosso corpo, eles vêm carregando um quanto de energia, ele vem carregando impressões, ele vem carregando imagens, que vão se acumulando no nosso corpo até gerar alguma doença. Então, a gente precisa encontrar meios de dar vazão para tudo isso, de liberar, porque primeiro, né, a gente vai começar a criar sintomas, por exemplo, um dos sintomas são aqueles de vata, a gente vai começar a criar tensões, a gente vai começar a criar sofrimento, porque é um monte de coisa que está acumulada no corpo e coisas que muitas vezes não nos pertencem, né, que é do meio que a gente está vivendo. E aí o toque é uma forma de poder liberar o corpo de tudo isso, é uma forma de libertação do corpo, né? Então, nesse sentido, eu percebo que é uma forma de trazer um estado de relaxamento e de criar uma descontração no corpo. Né? E quando você fala da criança, da dança né, do bebê dançando na barriga da mãe, mesmo do processo criativo, da arte, eu vejo que tudo isso nasce desse lugar de um corpo descontraído, um corpo que está livre, né? Então, para a gente se conectar com o brincar e o criar, que são expressões da espontaneidade, de um corpo livre, descontraído, a gente precisa nutrir esse lugar na nossa vida, encontrar formas de liberar o corpo, de estar descontraindo no corpo. E a massagem é uma super ferramenta para isso, é muito potente. Inclusive, assim, eu sinto que o nosso corpo, ele também, principalmente nós mulheres, né, a gente está muito sujeitas a repressões. É um corpo que está o tempo todo sendo regrado e controlado por nós mesmos, pela família, pela sociedade, pela cultura, XY, né? É um monte de regra sobre o nosso corpo. E aí, assim, falando de mim pessoalmente, eu percebo que se eu cochilo, se eu perco o contato de mim comigo mesma, com o meu corpo, eu já começo a ficar contraída, a me sentir inadequada dentro dele, a não gostar do meu corpo, a me criticar, a querer algo diferente, a estar incomodada. E aí, quando eu paro e vou fazer massagem, eu falo, não, volta, pera. É muito incrível como isso naturalmente se desfaz, porque assim, eu volto, eu lembro que eu tenho um corpo, eu ocupo esse corpo. Então, todo o desconforto vai embora, desaparece. Né? Então, é uma forma... de novo, assim, de criar espaço, de dar vazão para a gente poder ser, para a gente existir. Um espaço de expansão para a gente ser e existir como a gente é. De estar na nossa potência dentro do corpo. Né? Além da mente, além das crenças, além de todas as regras, controles e repressões que a gente recebe. E só ser, só existir dentro dele, né? Total. Não, você foi falando e me veio muito assim uma coisa que é como se a gente pudesse descolar esse campo de crença e de repressão em relação ao nosso corpo, sabe? Né, isso que você disse, assim, que o toque é uma forma de liberar. Me veio essa imagem quase que, tipo, essa maneira, tipo, de descolar essas crenças e de eu me relacionar com a realidade, sabe? A realidade no sentido, né, tipo, do Vipassana, né? Que é ver as coisas como elas realmente são, né? Quando parece que esse toque vem e eu consigo liberar isso, eu consigo estar em contato com aquilo que está acontecendo, que é a presença, né? E descolar desse campo, né? Tipo... É isso. Que lindo. E tão simples, né, Isa? É muito simples, com toque. Só se tocar. E não tem uma forma certa de fazer o toque. Sim, existem inúmeras técnicas, inúmeras formas. Mas não tem um que é melhor, um que é pior, um certo ou um errado. É só você tocar do jeito que você quiser, do jeito que você sentir. Né? E aí você recebe tudo isso. Dádiva. E isso vai encaminhando, né? Isso que eu sinto, tipo, essa coisa de se tocar. Porque quanto mais a gente se toca, a gente vai aprendendo esse toque, né?
tipo, que eu acho que também é uma forma, que é uma coisa que eu falo um pouco nas minhas aulas, assim, que eu gosto dessa imagem, que é imaginar que o nosso corpo é um presente. Sabe quando a gente recebe um presente, tá embrulhado? E aí, tipo, pra você desembrulhar, você fica tocando pra ver o que tem, sabe? Porque é um pouco isso, a gente não vê o nosso osso, né? Mas a gente sente ele. Então, né, tipo, esse lugar de eu ficar, tipo, me tocar quase que pra ver o que tem dentro, assim, sabe? E eu acho que você já tá falando também um pouco dessa terceira questão, que é como você, tipo, enquanto massagista também, né? Também traz esses campos de dar e receber, sabe? Porque eu acho que esse toque, mesmo isso que a gente tá falando, ele é acessível, a gente vai aprendendo ele. Mas eu sinto que tem uma potência, sabe? De quando tem uma pessoa que te toca, que você sente que essa pessoa tá te recebendo. E que essa pessoa tá dando. Que tem um fluxo ali, entendeu? Né? Como que a gente gera esses campos e que isso para mim tem tudo a ver, né, com a atuação, por exemplo. Como que eu me coloco nesse campo onde eu realmente estou recebendo e estou dando, sabe? Então fiquei um pouco com essa vontade de trocar com você também. Como que você, fazendo a massagem, por exemplo, sente que abre esse espaço, sabe? De conexão, de dar e receber, de conexão de escuta. Tá. Eu sinto que a conexão e a escuta, Isa, independente de onde ela se dê, se é na atuação, se é na massagem, se é num, sei lá, num trabalho mais convencional, ela vem necessariamente da gente criar esse campo da presença. Quando eu tô dentro de uma massagem, assim, quando eu tô dando uma massagem, eu não me preocupo tanto em sentir a outra pessoa, em estar com a outra pessoa, mas eu tenho que estar antes comigo mesma. Senão eu não consigo estar com ela. Não existe eu me conectar com o outro se eu não me conecto comigo. Né? A conexão com o outro, ela passa necessariamente pela conexão comigo. Eu me tornar um filtro, um canal para receber o outro. Porque enquanto eu tô com barulho interno, eu não tô escutando, eu não vou conectar com o outro. Eu tenho que me conectar e aí eu me conecto com o outro por dentro dessa conexão comigo, entende? Então, assim, quando eu tô lá fazendo a massagem, eu não fico pensando o que eu tenho que fazer, como que eu vou me conectar, assim, eu só tô sendo, eu só tô fazendo os movimentos, eu tenho, né, uma sequência, uma técnica que eu sigo, mas que, de repente, quando eu vejo, eu tô fazendo coisas diferentes, eu tô acrescentando algo, eu tô mudando um pouco a intensidade, a pressão, tô me dedicando mais a um lugar ou a outro, porque é algo que vem no meu corpo, é o impulso do corpo, né? Então, eu sinto que o que as pessoas recebem é essa potência da presença, assim, de eu ser um canal. E aí eu tô dando algo que passa por mim. Tô dando esse algo para as pessoas através do toque. É maravilhoso. E é exatamente o que você disse, né? Porque é isso, meu, a gente aplica em tudo, né? A gente vive isso. Né? Tipo, em qualquer ação que a gente for fazer, né? Tipo, essa dimensão, é o que você disse, né? Não precisa ser a massagem ou a atuação ou qualquer outra coisa que a gente for fazer, né? E aí eu acho que desse lugar é possível criar, né? Tipo, desse lugar a gente se coloca nesse espaço de conexão, por exemplo, com esse estado que eu falo que é brincar de Deus, sabe? Eu vejo que os grandes artistas, assim, grandes no sentido de que os artistas que me tocam, eu tenho a sensação que eles estão brincando de ser Deus, sabe? É. E eu Porque acho eles que estão na talvez potência, né? Eles estão na potencialidade, eles recebem toda a força criativa e canalizam isso. A gente recebe Exato. tudo isso. Exato, exato. Que lindo, amiga. Muito obrigada. Muito Amei lindo. você aqui. Amei também. Rápido, né? Mas eu acho que com o tempo você tem alguma coisa a mais que você queira dizer? Acho que não, acho que eu falei tudo. Dentro desse tema, assim, acho que eu pincelei um pouquinho de tudo que era importante. Pra mim também, assim, eu De acho que repente, a gente perguntar se alguém tem alguma Isso, pergunta, vamos ver aqui os né? comentários se tem. Se alguém tiver alguma pergunta, então, a Aldair tá amando. Lindo, se permite eu sentir. Se vocês tiverem alguma pergunta, então, gente, para trazer, né? Vamos ver aqui. Bom dia. Gosto desses bate-papos e de conhecimento do próprio corpo.
Então é um pouco isso, né? Uma pessoa também perguntou o objetivo das lives, né? O objetivo das lives é abrir mesmo esse campo, tanto de eu poder trazer um pouco mais sobre o que eu estou entendendo nesse lugar do estudo da presença, né? Que para mim essa conexão, né? Essa fusão desse lugar de estar em si e fazer arte, que para mim é um pouco o que eu acredito, né? Enquanto caminho artístico, e que para mim é o transbordar do meu caminho do autoconhecimento também, né? E que eu acredito que assim também pode ser para muitas pessoas, né? Como que todo esse processo da gente, esse estado de presença, ele reverbera, né, através da arte. E como que, por exemplo, uma arte, né, isso que eu estava dizendo de brincar de Deus, né? Como que então eu nesse meu espaço de presença, nesse meu espaço de contato com o autoconhecimento, com a espiritualidade, eu gero, né? Eu me transbordo através da arte, e como que eu, entrando em contato com a arte de uma pessoa, também me leva, né? Isso que você disse dessa via de mão dupla, né? Isso também me leva nesse contato comigo mesma, né? Então, que você disse que o autocuidado nasce da percepção, né, da presença e gera presença, né? Pra mim, assim, e eu acho que é um pouco esse campo que eu tô querendo traçar com as pessoas também, né? É como que a presença gera campo de arte, como a arte gera campo de presença, né? Então, um pouco isso. E a gente ir além mesmo dessas coisas, né? Tipo, não, né? Tipo, não fui atriz, não sou bailarina. E como que isso passa a ser um campo mais fluido mesmo, né? De contato, assim, com a gente, né? De criação. Que bom, amiga. Eu tô feliz. Muito lindo. E feliz Eu de ver você também. também, seu desenvolvimento, seu trabalho, muito gostoso. Parabéns, 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 parabéns. A nós. Que a gente possa se tocar muito É. e voltar pra presença sempre, por favor. Hoje cedo eu por fiz favor. minha automassagem já. Oi? Hoje cedo eu fiz minha automassagem, já me toquei um Perfeito. pouquinho. Que bom, Obrigada, amor. Isa, pelo convite. Muito Obrigada. gostoso estar aqui, poder dividir um pouquinho do meu trabalho. Sim, Obrigada. conheçam a Camila. Camila Leite Bem Viver. O Deus em mim saúda Deus em você. Gratidão. Gratidão, querida. Um beijo, gente. Amanhã tem Um beijo. mais. Tchau, Bom gente. dia pra vocês.